A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. E o programa A Consolação de Jesus tem como objetivo o estudo do Novo Testamento, mas, claro, sob a ótica da doutrina espírita. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da tentação no deserto. A tentação do deserto de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Nosso Henrique Parente vai comentar a respeito desse assunto, que é muito, muito importante para nós. É muito interessante que nós possamos perceber que ali não é, como disse o Leopoldo na semana passada, não é um fato ocorrido, e sim uma parábola, né? É uma parábola. Há algo que Jesus contou e transformaram como se Jesus tivesse sido tentado no deserto, literalmente. Mas nós vimos na semana passada que não, e vamos dar continuidade. Temos alguns pontos ainda que são interessantes para nós observarmos. Então o programa começa agora, vamos daqui a pouco ler o texto, mas você pode colaborar conosco através do WhatsApp, somente texto, por favor, WhatsApp 21 98459 3950 98459 3950. E agora, meus irmãos, vamos à leitura do estudo que anunciamos, que é a tentação do deserto, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, o texto que está na Bíblia de Jerusalém. Como disse, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém como leitura inicial, que é uma versão muito interessante, muito mais próxima daquilo que nos traz Pastorino,
do que outras Bíblias que nós temos por aí, que algumas delas têm alguns problemas de tradução muito sérios, e a gente resolveu então usar a Bíblia de Jerusalém. Mas eu tenho lido também a versão do Pastorino, que está lá no livro Sabedoria do Evangelho. São 8 volumes, você encontra na internet, aí em PDF, muito interessante obra. Pastorino tem uma visão espírita muito interessante. Pastorino não se considerava espírita, mas ele estudou bastante o espiritismo e nos traz aí reflexões muito interessantes. Além de Pastorino ter sido professor da Universidade de Brasília, falava, escrevia, lia, entendia perfeitamente e ainda ensinava algumas línguas, dentre elas línguas mortas. Eram no total 19 línguas, dentre elas o grego, o aramaico e o hebraico, que são as 3 línguas que as escrituras foram escritas. Então vamos à tradução do nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, volume 1 do Sabedoria do Evangelho, o trecho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então traduz assim Pastorino. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, dize que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o adversário o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai para trás, antagonista, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o adversário o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Aí está a tradução do Carlos Juliano Torres Pastorino. Essa versão é diretamente da mais antiga Bíblia que se tem notícia, que é do século IV. Lembrem que a Bíblia surgiu exatamente no século IV, em 380 e qualquer coisa, quando Jerônimo reuniu a versão dos 70, ou seja, todo o Antigo Testamento, e mais todas as escrituras, todas as partes escritas no Novo Testamento, dos 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas e também o Apocalipse. Pegou tudo isso que estava escrito em aramaico, em hebraico, em grego e traduziu tudo para o latim, surgindo então a Vulgata Latina. É daí que tira diretamente para o português o nosso Pastorino. E uma coisa que me chama muito a atenção é exatamente a palavra que ele não usa, diabo. Ele não usa. Ele usa antagonista, ele usa adversário, né? 2 vezes adversário e a terceira vez antagonista. E é muito importante que nós entendamos que as palavras nos confundem muitas vezes. E nós damos muita força à palavra e esquecemos aquela advertência de Paulo de Tarso. A letra mata, mas o espírito vivifica. Mas, meus irmãos, chamar aqui o nosso Henrique Parente para nos falar a respeito do trecho de hoje. Henrique. João, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Consolação de Jesus, verdadeiramente a letra mata e o espírito vivifica. Mas aqui eu agradeço a oportunidade de mais uma vez refletir, sobre esses ensinamentos que fazem tanta diferença na nossa vida quando a gente procura os compreender, Porque a grande dificuldade é a compreensão e a vivência desses ensinamentos. Mas, como a letra mata e o espírito vivifica, João? A gente está aí nessa luta tentando absorver o melhor para que a nossa vida seja
naturalmente melhor. E realmente essa passagem aí da tentação de Jesus é incrível, né? O Leopoldo, ele já havia comentado, né, no outro programa junto com você a respeito dessa passagem ser em realidade uma parábola, e realmente o é uma parábola. Não, a gente não tem como, né, aceitar naturalmente que o diabo em si teria tentado Jesus. E a gente encontra na própria codificação espírita a confirmação de que isso é uma parábola. E é mediante a reflexão em cima do ensinamento espírita que a gente está aqui, né, refletindo sobre o Novo Testamento. Lá no capítulo 15 do livro A Gênese, Kardec coloca um texto assinado por um espírito, e a assinatura é João Evangelista, em espírito, e ele atesta que foi uma parábola realmente. Diz ele num determinado trecho: a tentação de Jesus é, pois, uma figura, e seria necessário ser cego para a tomar ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse sido submetido às sugestões do demônio? O espírito do mal nada podia sobre a essência do bem. E realmente é algo inconcebível. Isso se a gente tomar ao pé da letra, né? Mas como é um ensinamento, e como Jesus ele se coloca ali, né, como um exemplo sempre das coisas, para que a gente perceba que ao mesmo tempo que ele é um ser humano como todo mundo, mesmo que a gente o compreenda como um ser que ultrapassou todos os limites da nossa evolução aqui nesse planeta, que já se encontra num estado de identificação com o próprio Criador, mas ele é um ser humano, foi criado como nós, e evoluiu até alcançar esse estado que ele se encontra, definitivo, né? Como nos ensina também o Livro dos Espíritos, a perfeição relativa aos seres criados, como também a Gênese de Allan Kardec atesta, aquela que a gente se identifica com o Criador, mas o Criador sempre será o Criador, o absoluto. Então, mesmo o espírito criado por Deus, que alcança a perfeição, ele vive numa perfeição relativa, nesse estado de identificação. Possui a essência daquele que o criou. E só isso já deve ser uma coisa maravilhosa, né? Vide Jesus, né? Então, ele se coloca ali na posição de um ser humano, para nos auxiliar a compreender como devemos agir diante das situações. E situações como essa, né? E a questão, como você, João, chamava a atenção da palavra, né? Diabo, Satanás, no sentido de adversário, no sentido de antagonista. O Pastorino prefere realmente traduzir assim, porque isso facilita o nosso entendimento. Porque é muito comum, e para o religioso em geral, levar essa questão no nível da personalidade, ou no nível pessoal, como se o diabo fosse alguém realmente criado por Deus, o anjo que se rebelou, etc. e tal. Nesse sentido literal que a tradição, né, cristã tem nos ensinado. Mas, em realidade, não existe um diabo que se rebelou, porque essa situação ela está configurada para que todos nós percebamos que existe dentro de nós esse antagonista. Então, o Lúcifer, que significa o portador da luz, aquele que tem a luz em si mesmo, né? Esse era o nome dele, e essa luz precisa iluminar. Não, né? A gente não pode esconder uma cidade edificada sob o monte, já diz o próprio Mestre Jesus lá no Sermão da Montanha. Então, quando a gente tira essa luz debaixo do velador, coloca sobre a mesa, a gente ilumina a vida, a gente está tirando essa luz de dentro de nós, iluminando o mundo, trazendo as coisas boas para o mundo, revelando a verdadeira natureza do Filho de Deus que todos nós somos. Então, quando falamos aqui na doutrina espírita, quando pensamos na figura do diabo, do Satanás, é no sentido daquele que não compreende a natureza divina. Isso está em todas as pessoas, e não nessa figura mítica que o homem, em geral, tem compreendido a partir da orientação das religiões. O texto do João Evangelista, neste texto que eu citei aqui do capítulo 15 da obra A Gênese de Allan Kardec, ele continua aqui mais um pedacinho muito interessante. Compreendam, diz ele, então o sentido desta parábola, pois não passa disso, assim como aquelas do filho pródigo e do bom samaritano.
Ela nos mostra os perigos que correm os homens, se não resistirem àquela voz íntima que lhes grita sem cessar: tu podes ser mais do que és, tu podes possuir mais do que possuís, tu podes crescer, adquirir. Cede à voz da ambição e todos os teus votos serão preenchidos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo as mais inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, dizei: para trás, tentação. No latim, né? Vade retrum, Satanás. Eu me lembro que o próprio Pastorino, num outro momento, ele chega a comentar que essa questão, né, de vade retrum, Satanás, ou seja, passar para trás, é naquele sentido de que essa maneira, ou essa concepção, né, do Satanás, ele não pode conduzir. Ele tem que estar atrás, ser conduzido, porque ele precisa ser iluminado. A vida precisa ser iluminada pela natureza divina que existe na criatura humana. Por isso passa para trás. O antagonista, o adversário, eles não podem, eles conduzirem a nossa vida, a nossa existência. E essa que é a grande questão, né? O Pastorino, analisando essa passagem, ele retrata, né, e simboliza nas três tentações ali, que uma representa o egoísmo, a outra a vaidade e a outra o orgulho. É algo bem conhecido por todos nós, né? Então, quando a gente imagina, né, que a luta da vida envolve essas questões, para que isso deixe de exaltar a personalidade, o apego à existência e às coisas materiais, e a gente perceba e possa caminhar para o encontro do desenvolvimento da nossa espiritualidade, aí faz todo sentido. Todo o evangelho, ele está vinculado à prática da compreensão de uma atitude que possa favorecer o ser humano a desenvolver as suas capacidades como espírito e não como matéria. Voltando àquela velha frase do médico psiquiatra Brian Weiss, né? Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais e não o oposto. Neste sentido, a gente passa, e não é difícil a gente perceber na vida humana a distância que ainda nos encontramos da compreensão da nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Tudo, ou quase todo o comportamento humano está vinculado à posse das coisas materiais, ao bem-estar material. Daí percebermos na atualidade ainda, né, no século XXI, início do século XXI, o homem tão apegado aos prazeres humanos. Não é uma questão de julgar que essas coisas são erradas. E isso me faz lembrar um trabalho magnífico do psicólogo Abraham Maslow, né, um dos pais da psicologia transpessoal, né, dentre outros. E o Maslow havia desenvolvido há muitos anos atrás aquela situação da pirâmide, onde ele foi dividindo por camadas aquilo que na ponta da pirâmide a gente encontraria aquele estado de autorrealização, como sendo o final desse processo da existência humana e do bem-estar humano. Mas o Maslow, continuando as suas pesquisas, percebeu que existia algo além, que ele chamou de valores B, ou metanecessidades. Que seriam isso, né? Essas necessidades seriam os valores de ordem espiritual. É esse processo de espiritualização, porque o homem ele é transcendente. E o trabalho do Maslow na psicologia transpessoal fez com que ele percebesse isso, que o homem é um ser transcendente, é imortal. Ele existe na matéria, ele não se acaba, né, com o sofrimento de Jean-Paul Sartre, dizendo que o homem, né, é uma paixão inútil, porque na sua concepção e visão do homem acabando com a morte, tudo isso não tem sentido. E fica difícil, né, a gente idealizar um bem-estar tendo um prosseguimento diante daquilo que a gente, na verdade, acredita que acaba ali. Mas as coisas não são assim. Então, quando se percebe que a vida transcende a morte,
assim como ela também não inicia no berço, tudo muda. E aí, sim, trabalhar pela espiritualidade se torna realmente algo muito importante. E esse trabalho vai fazendo com que a gente, pouco a pouco, aproxime-se da nossa verdadeira natureza, que é espiritual, mas um espiritual herdando as qualidades daquele que nos criou, que é o nosso Pai, que é Deus, que é o absoluto, que só quer a nossa felicidade. Então, realmente é um assunto palpitante, que envolve muitas questões, é polêmico, como disse o João, desde lá do primeiro programa, porque as pessoas entendem essa passagem não como uma parábola em geral, né? Mas como um fato que realmente aconteceu. Mas não dá para poder embarcar nessa quando a gente observa a natureza de Jesus, um espírito puro. Aquele que alcançou, né, a perfeição, que se identificou com o próprio Criador. Então, ele não, se existisse realmente um Satanás no sentido que normalmente se atribui, né, à figura, ele não ousaria nem se aproximar de Jesus para tentá-lo, porque ele saberia que Jesus compreende a sua própria natureza, está identificado com o Pai Criador. Mas, no sentido simbólico do nosso desenvolvimento, Jesus se coloca na situação de um ser humano que passa por todas essas tentações. Não é mesmo, João? É isso mesmo, Henrique, é isso mesmo. A gente vive, né, querendo que as coisas sejam ao pé da letra. A nossa psique, né, o nosso pensamento, ele trabalha ainda muito dessa forma, né? Quando nós lemos alguma coisa, nós lemos do jeito que está ali. Depois a gente vai interpretar, né? A gente não interpreta na primeira vez. A gente vai interpretar depois. E a nossa interpretação, ela é muito falha, porque nós ainda temos muito que aprender, muito a evoluir intelectualmente e moralmente, claro. Mas ainda, mesmo intelectualmente, ainda temos muita coisa a aprender, a evoluir. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando no final dessa primeira parte do programa A Consolação de Jesus e queremos dizer para você que é fundamental que você participe desse programa. Como nós dizemos sempre, o programa, assim como todos os programas na Rádio Rio de Janeiro, né? Mas o programa A Consolação de Jesus, ele não é feito apenas pelo João, pelo Henrique, pelo Leopoldo, mas por todos vocês, por todos nós. Então, participe. Mande sua mensagem, mande sua pergunta, sua colocação, conforme você quiser, para o WhatsApp, por escrito, tá bom? Só texto, 21 984 59 39 50. Esse WhatsApp, como dizemos sempre, mas vamos repetir, é exclusivo do programa A Consolação de Jesus. 21 984 59 39 50. Aí você faz a sua colocação. Se você discordar de alguma coisa, coloca pra gente. Nós estamos aqui exatamente para ouvir você e colocar sua voz, né, claro, através das nossas vozes, no ar, na Rádio Rio de Janeiro, no programa A Consolação de Jesus. E lembrando que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, é um programa sempre inédito. Se nós um dia fizermos alguma reprise às quartas-feiras, sinceramente deve ter acontecido alguma coisa bem grave, porque a gente grava esses programas e a gente está começando a gravar com antecedência para poder exatamente termos sempre programas inéditos às quartas-feiras, 14 horas. E a reprise é sempre aos sábados, às 9 horas da manhã. Bem, meus irmãos, nós vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa A Consolação de Jesus de hoje. Não desligue seu rádio, não saia aí da internet, acompanhe porque nós estaremos juntos daqui a pouquinho de novo. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. E como vocês sabem, o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras às 14 horas, programas inéditos, gravados, mas inéditos, com reprise todos os sábados às 9 horas da manhã. E este programa tem o objetivo de divulgar o Novo Testamento, porém, à luz da doutrina espírita. Hoje tivemos o nosso irmão Henrique Parente, semana que vem será o nosso Leopoldo Pio, e eu já vou dizendo para vocês qual é o tema da semana que vem. É o retorno à Galileia, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17. Então vai ser o nosso irmão Leopoldo Pio com esse tema, o retorno à Galileia, repetindo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17. E se você puder nos mandar sua mensagem, nós temos aqui algumas mensagens já, começaram a aumentar as mensagens, graças a Deus. Se você quiser e puder nos mandar mensagem, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459 3950. Então vamos aqui aos recadinhos que nós recebemos ao longo da semana, pelo 21 984 59 3950, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Temos aqui um irmão que é o Pedro César. Pedro César nos manda a seguinte mensagem: boa tarde, João, suas músicas são muito bonitas, gosto muito, companheiro, e muita paz. E obrigado Pedro César pela tua mensagem. A música no final do programa, né, a música que encerra o programa A Consolação de Jesus, é de autoria do nosso Armando Bento. Ele mesmo canta e está no CD Vozes do Caminho, infelizmente esgotado. O primeiro CD esgotado. Temos 2 CDs do grupo Vozes do Caminho, mas todos 2 estão esgotados. Vamos aguardar aí o final dessa pandemia e nós vamos reeditar, né, esses 2 CDs. Vamos avisar para todos vocês exatamente quando é que nós teremos os 2. Por enquanto temos que esperar aí a pandemia passar para que a gente possa, se tiver que fazer algum evento, nós possamos ter a possibilidade, né, digamos assim, de nos reunirmos para divulgar os 2 CDs. Mais uma mensagem aqui agora do Emerson, de Uruguaiana. Ô, meu irmão, tudo bem? Tá frio aí? Deve estar, né? Eu tô em Petrópolis e aqui é sempre mais frio que o Rio, mas Uruguaiana, na fronteira aí com o Uruguai, né? Deve estar bem friozinho. O nosso irmão Emerson então diz o seguinte: estou na escuta e adorando. Emerson Correia, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Tem como ter mais reprise? Pergunta o Emerson. E aí a gente diz o seguinte, Emerson, a gente pode até colocar mais reprise, mas o programa ele fica gravado, os últimos programas ficam gravados lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Você entra lá em radioriodejaneiro.digital, tá? Vai abrir lá uma série de links e você tem um link chamado Programação. Você passa o mouse ali e o primeiro programa logo é A Consolação de Jesus. E quais são os programas? Normalmente tem aqui, hoje ainda tem o do dia 28 de julho, tem o do dia 4 de agosto e tem o do dia 11, semana passada, 11 de agosto. O de hoje deve entrar aí amanhã ou depois, enfim. Hoje, se você estiver ouvindo na quarta-feira às 14 horas, amanhã, quinta-feira, já entra o programa. E são 2 partes. Você pode então ouvir ou baixar, fazer download. Aí você consegue aí ouvir em qualquer momento, tá? Se precisar de mais programas, manda uma mensagem para nós no WhatsApp
E aí a gente pode colocar num link exatamente todos os programas que vão ao ar. No YouTube também tem os programas. Se você entrar no YouTube, você vai ver lá todos os programas, desde o primeiro, que foi ao ar no início de junho, mês 6, e você tem lá todos os programas de lá até hoje. Então, conforme vão sendo feitos os programas, vão sendo transmitidos, ele vai entrando, então, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Vai lá no YouTube, procura Rádio Rio de Janeiro e, achando, você procura nos vídeos o programa A Consolação de Jesus. Tá ok? Então, vamos dar continuidade aqui com os recadinhos. Temos mais recado aqui da nossa Cristina de Belford Roxo. Olá, boa tarde, ouço a rádio todos os dias, o dia todo, me sinto muito bem. Que bom, ela diz, meu nome é Cristina e moro em Belford Roxo. Que bom, Cristina, obrigado, é isso, a Rádio Rio de Janeiro precisa que você fique ligada, né? Na minha casa, fica ligada 24 horas por dia. Né? Obsessores já reclamaram lá que fica ligado o tempo todo, que eles ficam desconfortáveis, e o objetivo é esse mesmo, né? Levar reflexão para esses irmãos que muitas vezes estão na nossa casa, às vezes não são obsessores, podem ser espíritos sofredores que vão na nossa casa e às vezes desarmonizam o ambiente, né? A nossa desarmonia junto com a desarmonia desses irmãos acaba realmente provocando uma desarmonia maior, né? Digamos, a amplificação da desarmonia. Então a Rádio Rio de Janeiro fica ligadinha 24 horas por dia na minha casa, para que a gente possa refletir também. Mas não é só deixar a rádio ligada, né? Não estou falando aqui para Cristina especificamente, estou falando para mim em primeiro lugar e para todo mundo. Nós temos que ouvir os ensinamentos que são passados pela Rádio Rio de Janeiro e buscar aplicar dentro de nós. Se nós não aplicamos a doutrina espírita, se nós não aplicamos o Evangelho de Jesus em nossas vidas, nós estamos aumentando a nossa responsabilidade, porque muito mais será cobrado de quem muito recebeu, ou seja, quem mais sabe é quem mais tem que aplicar em sua vida. Quem menos sabe não tem essa responsabilidade tão grande. Existe, claro, a responsabilidade, mas não é como quem já sabe. Quem mais sabe, mais lhe é cobrado, como disse Jesus. Obrigado, Cristina, um forte abraço. Temos também um recadinho da Carlinda da Costa. Ela diz assim: vou me apresentar. Sou cristã, frequentei igreja evangélica há mais de 40 anos. Fiz também teologia, mas sempre estive desconfiada com o que me enviaram. Não testificar dentro de mim, inclusive sobre a morte, sobre a vida passada, vidas passadas ou vivências passadas, né? Onde estávamos e muitas outras coisas, mas que com o tempo irei falando. Ah, tá bom. Porém, continua ela, aqui eu anseio, tenho sede de aprender mais e mais sobre a vida espiritual. Só que eu quero aprender o profundo, viver realmente o reino de Deus aqui na Terra, sem ter que tirar proveito para o meu bel prazer, como vejo muitos que se dizem líderes e só enriquecem com a ignorância do povo para viver no luxo. Já sei e observei que a Bíblia foi toda ela alterada. Eu creio que a palavra de Deus está dentro de nós e que nos é revelada pelo Espírito Santo. Mas, na minha opinião, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa busca sincera, mas creio que também aprendemos uns com os outros. E é o que eu almejo e tenho aprendido com vocês no meu dia a dia. Mais uma irmã aqui nos falando a respeito do aprendizado que tem tido com a Rádio Rio de Janeiro. Graças a Deus, e é para isso que ela existe, para trazer para todos nós conforto, conhecimento, esclarecimento, para que a gente possa realmente ter aquele João 8,32, né, aquele versículo, João 8,32, bem claro e bem sincero dentro de nós, sem esquecer João 8,31.
E muitas pessoas vivem repetindo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas precisamos olhar o versículo anterior, ou seja, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: se permanecerdes na minha doutrina ou na minha palavra, dependendo da versão, sereis verdadeiramente meus discípulos. E, aí entra 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é preciso permanecer na palavra, permanecer na doutrina que Jesus nos traz, que Jesus nos revela, e aí sim, né, seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. O que isso quer dizer é que se nós não aplicarmos realmente o que nós aprendemos em nossas vidas, nós não somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Olha que coisa. É isso que Jesus está dizendo. E se nós formos verdadeiramente discípulos de Jesus, aí sim nós conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. Porque ser verdadeiramente discípulo de Jesus é quando nós nos moralizamos, quando nós nos melhoramos, quando nós somos verdadeiramente aqueles que aplicam a sua doutrina em sua vida, né? A doutrina de Jesus nas nossas vidas. Então, aí sim eu conheço a verdade e ela me liberta, porque quando eu conheço a verdade e estou moralizado, eu não utilizo essa verdade contra os meus irmãos. Ao contrário, eu utilizo sempre a favor, ajudando as pessoas que estão junto de mim, né? Então é bem por aí, a gente precisa entender que Jesus está nos passando os ensinamentos e esses ensinamentos precisam ser aplicados dentro de nós, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, tá bom? Carlinda, obrigado aí pela tua mensagem, e ela também pergunta sobre o culto no lar. Bem, o culto no lar, como eu respondi diretamente para a Carlinda, é bem variada a forma de fazer, mas é muito simples. O mais simples que tem é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que fica mais fácil de compreender o Evangelho, pegar um trecho, ler aquele trecho e conversar, se tiver mais alguém, conversar a respeito daquele trecho. O que você entendeu daquilo, não é? Algumas pessoas marcam um dia e um horário. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que a gente pode fazer o culto todos os dias, no melhor horário que nós pudermos. A espiritualidade não se preocupa com esse tipo de coisa. O que ela quer é que nós levemos o Evangelho para dentro dos nossos lares, que nós conversemos sobre o Evangelho de Jesus em nossos lares, com os nossos familiares, para que nós e aqueles desencarnados que estão junto de nós possamos todos entender a mensagem de Jesus e, como eu disse agora há pouco, conhecer a verdade nos libertar. Mas nós precisamos, repetindo, porque é importante, aplicar todos esses ensinamentos em nossas vidas. Então, Carlinda, o culto no lar, algumas pessoas o que fazem? Marcam um dia na semana, um horário, e ali eles pegam um livro, Um Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, entre outros, né? Tem a Agenda Cristã, do André Luiz, esses anteriores que eu citei são do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Fazem a página inicial, a leitura da página inicial. Algumas pessoas refletem sobre aquela página, o que está ali ensinado, uma reflexão curta. Depois, com reflexão ou sem reflexão, fazem a prece inicial. Pegam então o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode pegar diretamente da Bíblia, fazem uma leitura, ou ao acaso ou sequencial, e aí cada um define o que seria melhor. Depois fazem uma conversa a respeito daquele tema, né? É muito interessante que as pessoas possam conversar a respeito daquele tema que está sendo lido. Algumas pessoas botam uma garrafinha ali com água e pedindo à espiritualidade para magnetizar. Alguns falam fluidificar, mas a água já é fluida, né? Então é magnetizar mesmo, fazer com que aquela água seja transformada em remédio. Muitas vezes acontece isso, a espiritualidade está aí nos ajudando o tempo todo e ela nos ajuda também
Ao final de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, aí depende de cada família, cada pessoa, faz-se a prece final e encerra-se o culto. Importante, esse culto ele tem que servir para que as pessoas reflitam a respeito do que estão fazendo. Volto a dizer, é muito importante que nós transformemos primeiramente nós mesmos e não tentemos transformar os outros. E muitas vezes a gente já presenciou pessoas que pegam um determinado trecho para dar aquela alfinetada no outro, né? Infelizmente nós temos essa prática ainda, né, para mostrar para o outro que o outro está errado. Não é assim. O Evangelho, a doutrina espírita, a Bíblia em si, todos os ensinamentos religiosos, eles foram feitos para transformar aquele que busca a religião, que busca o ensinamento, não para os outros, né? Essa mensagem aqui foi para... Olha, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, para ler essa mensagem, porque é exatamente aquilo que ele precisa, que ela precisa. Não é assim. Quem precisa somos nós que estamos ouvindo. Se nós não precisássemos, nós não ouviríamos. Se nós não precisássemos, nós não teríamos lido aquela mensagem. Então, a mensagem é para quem lê, é para quem ouve, é para quem está participando agora. Em primeiro lugar, claro, a mensagem é para mim. Então, quando fizer o culto, todos os ensinamentos, por isso que eu gosto de fazer aleatoriamente, ou seja, pegar o Evangelho, abrir ao acaso, entre aspas, e poder buscar ali aquele ensinamento para mim, em primeiro lugar para mim. Se eu puder ajudar a minha esposa, por exemplo, a minha filha, por exemplo, tudo ótimo, mas aí elas que têm que solicitar, né? Elas que têm que falar, olha, eu gostaria que você me explicasse isso, eu gostaria de me modificar nesse ponto, você me ajuda? Tá ótimo, excelente. Mas eu não posso, por mim mesmo, chegar e falar assim, olha, você tem que se modificar. E quem sou eu para dizer que alguém tem que modificar algo em si? Cada um tem que buscar exatamente a sua, enfim, a sua modificação. O que tem dentro de si, o que está certo, o que está errado, né? Fazer essa avaliação para modificar o que está errado. E aqui, pegando uma carona no tema ainda, o tema de hoje foi a continuação da semana passada, que foi a chamada tentação de Jesus. Foi muito bem explicado pelo Leopoldo, pelo Henrique, que trata-se, segundo a doutrina espírita, de uma parábola, porque nenhum espírito poderia insuflar nenhuma ideia em Jesus, um espírito puro por excelência. Então aquilo foi uma parábola, foi uma história contada por Jesus, e que o próprio João Evangelista na doutrina espírita, na codificação espírita, ele explica que aquilo ali foi realmente uma parábola, foi uma figura para poder chamar a atenção de que nós temos aqueles pontos ali que são importantes, que nós notemos que esses pontos precisam ser trabalhados dentro de nós. Então, ali estão narrados os pontos que normalmente nós temos problemas. É isso, meus irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, espero que tenham gostado. Mandem pelo WhatsApp 21 984 59 39 50, 984 59 39 50, o que vocês quiserem perguntar ou, enfim, questionar. Lembrando que o próximo programa, o tema é o Retorno à Galileia, está em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, que a Tua paz, Senhor, esteja com cada um de nós nesse exato momento e em todos os momentos de nossas vidas. Que a Tua luz, Senhor, faça com que nós enxerguemos o que devemos modificar dentro de cada um de nós.
Que o teu amor, Senhor, nos conduza a realmente sermos cristãos, verdadeiramente cristãos, sermos o apoio daquela pessoa que necessita, darmos a força que aquelas pessoas mais frágeis ainda precisam, sermos o suporte necessário para cada um dos irmãos que nos acompanham, o nosso próximo, nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, de escola, enfim, onde nós estivermos, Senhor, que nós possamos sermos o apoio, sermos a força para que essas pessoas possam cada vez mais crescer, cada vez mais entender que eles podem sim, todos nós podemos superar qualquer desafio que apareça pela frente, porque Tu estás conosco, Jesus. Tenho certeza absoluta disso. Tu estás continuamente conosco. Nós é que tapamos os ouvidos, fechamos os olhos à Tua presença, às Tuas advertências. Nós é que não queremos ouvir, Senhor, porque ao ouvirmos, temos que tomar uma atitude dentro de nós. Mas cada vez mais, Senhor, as pessoas estão percebendo que sem Ti não há como continuar superando esses obstáculos que nós mesmos criamos para nós. Então ajuda-nos, Senhor, a entender, a compreender verdadeiramente os Teus ensinamentos e fazer com que eles façam parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, estejam dentro de nós, estejam com todos os nossos irmãos que acompanham neste momento a Tua Rádio Rio de Janeiro. E para todos sempre que nós estejamos contigo. Que assim seja, e graças a Deus. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.